Vamos lá. Vamos lá, então. OAB promete acionar Corte Internacional se Zanin mantiver lacração de celulares. Eu achei isso uma decisão bem bizarra, mais uma decisão bizarra do STF, né? Vamos dar uma olhada aqui. A OAB... Cara, sabe o que é engraçado? Agora que a telinha ficou pequena, você sabe que é uma regra da televisão não usar listrado como eu tô fazendo agora, porque dá esse efeito ondulado, fica muito louco. Principalmente quando você diminui. Eu não deveria ter vindo de listrado não, mas tudo bem. Olha aí, tá vendo? É, efeito visual. Pois é. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, promete acionar tribunais internacionais de direitos humanos caso o ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do STF, insista na ordem de lacrar telefones celulares de advogados e jornalistas em sessões futuras relacionadas ao julgamento da suposta trama golpista, tá? Muito interessante a OAB resolver se pronunciar agora, né? A gente sabe que essa não é a primeira ilegalidade que o STF comete, não só no julgamento dos atos golpistas, mas, enfim, em qualquer outros julgamentos que eles cometam, mas quando viola especificamente direito de advogado, aí a OAB interfere, né? Sendo que não era para ser simplesmente uma organização corporativista, né? Eles deveriam prezar aí pelo devido processo legal, já deviam ter se manifestado várias vezes muito antes, né? Mas enfim, tudo bem. Vamos ver o que o Beto Simonetti, o presidente da OAB, falou. Alfinetou Zanin e disse que a estratégia se inspira na adotada pelo próprio ministro quando era advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem colocado. Se o STF mantiver a ordem de lacrar celular de advogado, a OAB vai acionar os tribunais internacionais de direitos humanos, tal como fez o então advogado Cristiano Zanin em um de seus casos com o apoio da OAB, que defendeu suas prerrogativas de advogado. Pô, que curioso, não é mesmo? Quer dizer, o próprio Zanin reclamou disso na época e agora, como ministro do STF, ele toma essa decisão bizarra. E por que é uma decisão bizarra? Porque as pessoas têm que ter o direito de gravar, por exemplo, os atos processuais, né? Você pode não ter o direito de divulgar por ser sigiloso e tal, beleza. Agora, por que você não pode gravar algo que seja ali do seu interesse pra comprovar que não teve nenhum tipo de, sei lá, de coação, de ilegalidade, né? Assim como você, quando você tá andando na rua, você é abordado por um policial, você tem o direito de gravar aquela abordagem e o policial não pode te impedir de gravar, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas o sistema dos tribunais já grava. Bom, mas, né, o cara tem que ter o direito de exercer a sua própria liberdade sem depender. Aí, enfim, acontece alguma coisa na audiência ali, olha, a gente perdeu essa parte da gravação aqui. Então não pode ser assim, né, pessoal? Vamos lá, a decisão foi tomada no dia 22 de abril, em sessão que analisou o recebimento da denúncia contra 6 acusados do caso. A justificativa foi que um deles, o ex-assessor Felipe Martins, foi autorizado a acompanhar pessoalmente, mas com proibição de que fosse filmado ou fotografado. A medida gerou críticas da OAB e de advogados em geral, que viram no gesto violação das suas prerrogativas. E eu concordo. Bom, sobre essa notícia aí lembram da época das micronotícias que o Arthur fazia? Foi quase isso, né? Vamos pra próxima pauta aí, Ana? Também vai ser uma micronotícia. Hoje a gente tem várias coisas pra comentar aí. Vamos lá. Olha o presidente da Câmara brigando aí. Hugo Mota acusa PT e PL de fazerem acordo para livrar deputados de cassação. Ah, mas espera aí, o PT e o PL atuando juntos, né? Quem acompanha as lives e acompanha os comentários que fazemos a respeito do governo federal desde a época do Bolsonaro sabe que isso não é novidade, né? O PT e o PL já se juntaram em várias pautas ali, muito importantes, muito fundamentais para eles, né? Muito mais importantes do que cassação de Glauber Braga, por exemplo, né? O PT e o PL se juntaram para votar privilégios para políticos corruptos, se juntaram para votar aumento do fundão eleitoral, né? Então assim, se juntaram para votar orçamento secreto também, né? Coisa que o PT sempre criticou muito durante o governo Bolsonaro, mas votou a favor também e hoje estão usando orçamento secreto, né? A única diferença que tem é que a imprensa já não fala mais tanto e também não chama mais de orçamento secreto, né? Mas não é a primeira vez que eles se juntam, né? Vamos dar uma olhada aí na reclamação do Hugo Mota. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, repreendeu o Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal por firmarem acordos que, segundo ele, impedem avanço de processos contra parlamentares no Conselho de Ética da Casa. A crítica veio depois que o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, reclamou da postura do deputado Gilvan da Federal durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública. Tá, mas o que isso tem a ver, vamos ver? Lindbergh sugeriu que o caso fosse levado ao Conselho de Ética. A resposta de Mota veio em tom de reprimenda. Ele afirmou que PT e PL já se uniram no passado para proteger seus próprios parlamentares. Que é o que está acontecendo agora, né, com o Glauber Braga. Certamente, eu imagino que vocês tenham reagido aqui, ou no mínimo na live do Renan, aquela fala do Marco Feliciano, né, dizendo que ia defender o direito do Glauber Braga de permanecer com o seu mandato, né. Com uma oposição dessas, meu amigo, quem precisa de posição, né? O PL
é uma vergonha pro Brasil, né? São pessoas que se elegem enganando os outros, né? Fazendo arminha, falando de Jesus Cristo, por exemplo, como é o caso do Marco Feliciano, e eles estão lá para serem corporativistas, né? Para beneficiarem outros políticos, a troco de nada, né? Porque vocês realmente acham que o quê? Vão acabar com a cassação do Glauber Braga e aí o PSOL vai votar a favor da anistia? Eu duvido que isso vá acontecer, né? E mesmo que acontecesse, nem é algo que valeria a pena, né? E eles ficam lá para basicamente isso, para serem corporativistas e para mamar, né? Para mamar dinheiro público. O Marco Feliciano é um cara que gastou... Consegue pegar aí, Ana, quanto que ele gastou com os dentes dele? Né? Gastou uma puta grana com dinheiro do gabinete para refazer os dentes dele, né? Para ficar com aquela dentadura bonita, né? O senhor Marco Feliciano, um mamador profissional. 157 mil. 157 mil reais que você aí que tá assistindo pagou, né? Pro Marco Feliciano botar aqueles dentes na boca dele e ficar lá falando como o Glauber Braga tem que continuar com o mandato, mesmo tendo agredido um cidadão para expulsá-lo da casa do povo, né? E partido para cima de um outro deputado federal que é o Kim Kataguiri, né? Sim, tudo bizarro, tá? Tudo bizarro. Quase chegando na que você quer. Vamos lá. Hoje tá pra gente descer o pau em todo mundo, né? No STF, no PT, no PL, agora até no Trump. Isso aqui, tá? Isso aqui é um absurdo. Eu sei que tem muita gente que assiste aí que é católico. Isso aqui é extremamente ofensivo, tá? O Trump fazer um negócio desse logo após a morte do Papa, no meio de um conclave, é tão nojento quanto o Lula ficar se comparando com Jesus Cristo. Ele sempre fez muito isso, né? Falando que ele foi açoitado que nem Jesus Cristo, que ele tá sendo perseguido que nem Jesus Cristo. É um desrespeito flagrante, qualquer católico tem que ficar ofendido com isso. Aí vai o Trump e posta uma foto como Papa, né? Ele tá ofendendo aqui, quantos católicos existem hoje no mundo? Acho que quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas que viam no Papa, né, aquela figura de liderança espiritual, né? Muito mais do que simplesmente uma liderança política, uma liderança espiritual que era o Papa, né? Que faleceu recentemente, um grande Papa que ele foi, o Papa Francisco. Lamentável que a gente tenha, sobretudo aqui no Brasil, tá? Lá fora eu nem vi tanto isso, mas lamentável que a gente tenha uma parte da direita acusando o Papa Francisco de ser um comunista, né? De ser um progressista, algo que não poderia estar mais longe da verdade. Inclusive tem episódio do Saideira, pra quem não sabe, o Saideira é meu programa no iDetalhe, que eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Papa Francisco e tal. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Uma direita asquerosa, que se diz católica, mas católicos não são, porque se fossem católicos de verdade, não ofenderiam o Papa, e sobretudo não ofenderiam o Papa no dia da morte dele, né? Como fizeram muito por aqui, né? Que é a mesma direita que olha pro Trump e acha o máximo esse tipo de atitude, né? Não dá pra se considerar um verdadeiro católico, né? Uma importância aí muito grande, né? Se a gente não tivesse a religião, sobretudo o catolicismo, a gente não veria a sociedade como ela é hoje, né? Sim. Pô, tem um vídeo, inclusive... eu devia ter separado antes. Putz, acho muito bom. Que era no Canadá. Eu fiquei assustado com aquele vídeo. E era um muçulmano falando que em breve a lei de Sharia seria aplicada no Canadá. Porque ele fala assim, nós fazemos bebês e vocês não fazem. A gente vai tomar tudo isso aqui e tal. Se você for parar pra pensar o que tá acontecendo na Europa. Tem até alguns bairros na Espanha, eu acho, na Alemanha, que eles já seguem a Sharia. Então, não é bizarro isso? Aqui é nosso espaço. Pois não pode entrar mulher sem burca, não pode, enfim. Eu vi casos de assim, na Inglaterra, isso. A Inglaterra também tá um país bizarro, né? Em que o cara tava comendo, né, no dia do Ramadã, ele tava comendo na rua, comendo um salgado lá, e ele foi hostilizado por um grupo de islâmicos ali, falando, você tem que respeitar a nossa religião, então você não pode comer, porque a gente não pode comer, a gente não quer ficar vendo você comer, né? Absurdo, gente. É o Ramadã quando não pode, que é o jejum deles, não é? Cara, isso tá acontecendo mesmo, né? Vamos lá. Voltando sobre Trump agora, mais uma notícia recente dele aí, dizendo que não sabe se deve respeitar a Constituição dos Estados Unidos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse nesse domingo que não sabe se deve respeitar a Constituição do país. Ele também comentou que não considera seriamente concorrer a um terceiro mandato, o que é proibido. As afirmações foram dadas em entrevista ao programa Meet the Press, no canal da NBC News. Trump também disse que não acredita... Nossa, peraí. Então ele já falou que não sabe se tem que respeitar a Constituição dos Estados Unidos, falou que não descarta a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, o que é ilegal, né? Lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você não pode concorrer a um terceiro mandato de jeito nenhum, né? Não é que nem aqui no Brasil que você não pode concorrer
concorrer a 3 mandatos consecutivos. Então a gente teve o caso do Lula, né? Ele ganhou a eleição de 2002, depois ele ganhou a eleição de 2006, que foi a seguinte, né? Aí ele ficou um tempo fora, depois ele pode voltar a concorrer. Nos Estados Unidos não, é vitalício o negócio. Por exemplo, o Obama, né, segundo a legislação americana, é um cara que nunca mais pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? Porque ele já foi presidente por 2 mandatos. Então lá é ainda mais rígido e ainda assim o Trump tá falando que cogita, né, concorrer a um 3º mandato. Trump também disse que não acredita que a força militar será necessária para tomar o Canadá, o 51º estado, segundo ele, e minimizou a possibilidade de concorrer a um 3º mandato na Casa Branca. Assim, isso é bem curioso, né? Você tem um presidente dos Estados Unidos, apesar dele estar falando... Sobe só um pouquinho de novo para eu ver exatamente. Apesar dele estar falando que, né, de não utilizar a força militar, ele não está dizendo assim, não, isso é um absurdo, jamais faria isso. É uma hipótese que está na mesa. Pro Trump, é uma hipótese que está na mesa, tá? Há uma grande discussão aí. Será que é bravata? Será que não é? Né? Porque assim, vocês conseguem imaginar o quão diferente a ordem mundial está pra gente estar já falando na possibilidade dos Estados Unidos da América invadirem com as suas forças armadas, entrarem com tropas em território alheio pra anexar aquele território, né? Tudo bem, a gente já teve, sei lá, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, né? Que eles usavam pretextos ali, né, escusos, quando na verdade eles queriam um outro objetivo. Então, por exemplo, na guerra do Iraque eles falavam que era pra combater o terrorismo, quando na verdade eles queriam o petróleo. Beleza, né? Tá errado, mas isso é uma coisa. Aqui ele já tá falando em 51º estado americano, né? O que é interessante, né? O Canadá com aquele território todo, ele seria considerado um estado só, né? Não, eu achei estranho isso também. Deveria ser vários, né? Deveriam ser vários estados. Mas enfim, eu acho que isso é mais pra motivos de slogan e tal, né? O fato é que a ordem mundial tem mudado sim. Eu não sou tão radical quanto o Orlando, né, que a gente tava falando sobre isso, que ele acha que realmente o pacto pós-45 definhou, acabou e tá surgindo uma coisa nova aí, né? Eu não sei se esse é o caso, né? Eu acho que o pacto pós-45, que é a ordem mundial que vivemos hoje, né, ainda pode ter algum respiro sim, né? Eu não descartaria ele tão facilmente. Mas o fato é que as coisas estão sim mudando, né? E hoje isso passa a ser quase que uma possibilidade, né? Algo que está sendo colocado na mesa aí, né? A gente não tem mais a segurança jurídica que a gente teve por muito tempo, né, de uma certa paz mundial ali. Mas tinha conflito desde sempre, desde essa época já tinha conflito no Oriente Médio, na África e na Ásia. Ok, quando a gente fala em paz mundial, a gente tá falando mais do lado do Ocidente, né, e entende-se por Ocidente, Estados Unidos e aliados, e Europa e aliados, né. Então assim, as coisas estão ficando muito incertas, né. Vamos ver se ele falou mais alguma coisa sobre isso. Não sabe se deve respeitar a Constituição. Não sou advogado, não sei, ele falou. Você não é advogado pra saber que você tem que respeitar a sua própria Constituição, né? Isso não faz muito sentido. Ele recebeu diversas críticas por ter testado repetidamente os limites constitucionais desde que iniciou seu 2º mandato. Um dos motivos é sua política de deportação em massa de imigrantes sem documentos, alguns deles sem passar por audiência judicial, o que é uma coisa que os Estados Unidos sempre fez, tá? E isso em governos democratas e republicanos. Eu acho que a grande diferença aqui é a espetacularização que o Trump tem feito com esses imigrantes. Agora, nos últimos anos, a gente não teve nenhum presidente que deixou de deportar e tal, né? Você teve o Biden lá, que teve alguns ministros de Estado que foram negligentes aqui, ali e tal, mas o número de deportados continuou sendo enorme, tá? A diferença é que o Trump vai acorrentar todo mundo, vai tirar foto, vai mandar preso pra El Salvador, né? Vai fazer esse tipo de coisa, né? Que é algo que ele prometeu em campanha e ele quer mostrar que ele tá cumprindo, né? Mas é algo que os Estados Unidos sempre fez, né? De deportar em massa. O caso que seus críticos mais citam é o de Quilmar Abrego Garcia, um salvadorenho que vivia em Maryland quando foi deportado por engano para El Salvador e preso sem comunicação. Nossa, coitado do cara, meu. Putz. Trump afirma que Abrego Garcia faz parte de uma gangue transnacional violenta. Bom, tô falando coitado, mas não conheço o caso também. Agora, se realmente foi deportado por engano para uma prisão em El Salvador, inclusive viralizou um vídeo recentemente do... como é que é o nome do gordão lá que faz live, que faz maior sucesso? Todo mundo assiste, o Carioca lá, o gordão Carioca, meu, me fugiu o nome dele agora, que faz live, faz react, Casimiro.
O Casimiro reagiu a um... ele reagiu a um vídeo, né, que era mostrando como era o Secote, né, a prisão lá, para organizações criminosas e terroristas em El Salvador. As pessoas viram como é tenebroso o negócio lá, né. Quem sabe um dia a gente não tem um Secote aqui também pra mandar a bandidagem tudo pra lá, né, e exercer a política do prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, né. Desce aí mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Que bizarro, cara. Tô assustado com isso aqui, viu? Tá. Devido ao processo... Os mesmos criadores de Não Sou Coveiro. Não sou advogado. Não, é totalmente diferente. Tá, enfim, é isso. Caramba, olha o Trump aí. Tem mais coisa sobre ele, hein? Tem a notícia aí da prisão de Alcatraz? Vamos... Ah, bom, pode ser essa antes também. Ó, exatamente sobre o que a gente tava falando, tá? Trump não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia. Os Estados Unidos, assim, flagrantemente expansionistas, né? Vamos lá, a declaração foi feita durante entrevista à NBC. Território dinamarquês semi-autônomo rejeita a ideia, né? Então, ó, já falou em forças armadas no Canadá, já falou em forças armadas na Groenlândia, o negócio tá complicado, meu povo. O presidente dos Estados Unidos disse nesse domingo que não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia, insistindo que a ilha é rica em recursos e necessária para fins de segurança nacional, né? E é verdade, tem muitos materiais preciosos ali na Groenlândia que arregala os olhos dos americanos, né? Eu não descarto isso, disse Trump à NBC News. Eu não digo que vou fazer isso, mas eu não excluo nada. Precisamos muito da Groenlândia. A Groenlândia tem uma quantidade muito pequena de pessoas que vamos cuidar e vamos apreciá-los e tudo isso, mas precisamos disso para a segurança internacional. Quem diria, né, meus amigos? Quem diria? Peraí, deixa na tela aí. Vamos ver o que mais ele falou. Tá. Sim, aí eles estão explicando aí que o interesse na Groenlândia, ele não é simplesmente, isso é interessante vocês saberem, pra vocês ficarem bem informados aí, não é simplesmente nesses materiais preciosos que a Groenlândia é muito rica, mas também porque eles teriam, se os Estados Unidos controlassem a Groenlândia, eles teriam muito mais influência na região do Ártico, né, que é muito importante pra comércio marítimo e tudo mais, tá? Trump tem repetidamente manifestado interesse em tomar a ilha pela força ou coerção econômica, mesmo quando a Dinamarca e a Groenlândia rejeitam a ideia. E Dinamarca vai ter que vender muito Ozempic aí, viu? E aí volta a falar da tensão com o Canadá. Assim, eu estava até ontem descartando completamente a possibilidade. Falando assim, os Estados Unidos não vai invadir país nenhum pra anexar território, isso é um absurdo. Hoje, eu já não descarto completamente, viu? E aí, ainda falando sobre Trump, né? Reabrir prisão de Alcatraz. Que interessante. Tem um filme, Ana, você que gosta de cinema, chamado Fuga de Alcatraz. Já ouviu falar desse filme? Não. Com Clint Eastwood. Não conheço. Põe aí o Fuga de Alcatraz, vê qual que era o nome do cara, do personagem principal ali, que é uma história verídica, né? Foi a única pessoa que conseguiu fugir da prisão de Alcatraz, né? Pra quem não sabe, era uma prisão, ela foi... Frank Morris, isso mesmo. Era um cara que tinha um QI absurdo, eles mostram isso no filme, eles fazem teste de QI no cara, vê o QI dele qual que era, ele tinha um QI altíssimo, o maior QI do presídio ali era dele, né? Vamos ver, a Ana tá pegando ali. O que acontece, né? A prisão... 133, né? Pô, que pra um criminoso comum é alto pra caramba, né? Era um cara muito, muito inteligente, né? E a prisão de Alcatraz, ela ficava, se não me engano, em São Francisco, né? Ela ficava no meio do mar, assim. Então, assim, você tem uma pedra rochosa no meio do mar, onde tem um mar muito agitado ali, né? E era considerada ela foi construída com esse propósito, né? De ser um presídio de segurança máxima, onde é impossível de escapar, né? E teve esse único caso de uma pessoa que conseguiu escapar. Na verdade, ele, junto com outros 2 bandidos, mas ele era o líder do negócio, esse Frank Morris. Olha que legal aí, a prisão de Alcatraz, ó. E hoje em dia é um ponto turístico, né? As pessoas podem visitar, entrar, ver as celas. Dizem que faz um vento aí, meu, absurdo. E todo mundo que vai fica imaginando como foi pra tentar fugir daí, que é uma coisa insana, né? O pessoal tá falando muito bom esse filme é muito legal. E aí o que ele fez, né? Ele construiu, eu não lembro como agora, faz tempo que eu vi esse filme pela última vez, mas eu sei que ele construiu ali um boneco pra parecer ele, né? Ele botou cabelo e tal, acho que ele cortava um pouquinho de cabelo todo dia e na medida que ia crescendo ele cortava mais pra fazer, tipo uma cabeça ali, pra parecer que ele tava ali dormindo. E enquanto isso ele cavava um buraco na cela dele, né? E escondia aquele buraco, até o dia que ele e os outros 2 presos lá, que ele dividia a cela, fogem, e ele deixa esse boneco lá dormindo. Então os guardas demoraram pra perceber que ele tinha fugido, né? E aí ele pega um barco, sai de lá e sumiu do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar, né? Tanto é que existe uma...
Sumiu. Não... Ele nem sabe se tá vivo. Não, isso faz 50 anos, né? Existe uma grande discussão. Será que ele sequer sobreviveu à fuga? Nunca encontraram nada, mas é um mar tão agitado, é um negócio tão absurdo, que se ele tivesse morrido não daria pra saber, né? Tinha uma época que muita gente argumentava que seria impossível você sair de lá sem se afogar, porque o barco não aguentaria e tal, mas fizeram, eu não sei se foi naquele Mythbusters ou se foi uma pesquisa que fizeram depois, que falaram que se ele tivesse tomado uma outra rota alternativa, ele poderia sobreviver e tal. Enfim, ninguém sabe o que aconteceu, né, com o único cara que conseguiu fugir de Alcatraz. Enfim, uma história interessante pra vocês aí, né? E essa prisão, ela foi encerrada lá nos anos 60, logo após a fuga dele. Dizem que, inclusive, a fuga do Frank Morris foi o que acelerou o processo de encerrar esse presídio, né? Mas mais porque ele era extremamente caro de se manter, né? Como eu falei, era uma prisão ali no meio do nada, pra você chegar, trazer suprimento, levar de volta, as pessoas trabalhavam lá. Meu, devia ser um inferno aquele lugar, né? E agora o Trump tá falando em reabrir a polêmica prisão de Alcatraz, ó. Instruiu o Departamento de Prisões a reabrir o local para abrigar infratores implacáveis e violentos que entraram ilegalmente no país, né? Então, curioso isso, ele tá falando justamente não apenas de bandidos perigosos, mas também tá usando a prisão de Alcatraz para reforçar essa política anti-imigração ilegal dele, né? O presidente Donald Trump afirmou em uma publicação nas redes sociais no domingo que está instruindo o Departamento de Prisões a reconstruir e reabrir Alcatraz, a antiga prisão infame, como um local para abrigar criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Tá, beleza, isso aí já falamos. Não seremos mais reféns de criminosos, bandidos e juízes que têm medo de fazer seu trabalho e nos permitem remover criminosos. Isso é muito interessante. O Trump, né, e os trumpistas, eles têm cada vez mais tentado responsabilizar juízes negligentes, né? Então, por exemplo, teve um... É que, putz, agora de cabeça eu não vou lembrar, eu tinha visto por cima. Se eu soubesse que ele tinha falado isso, teria sido até interessante pegar pra vocês. Mas, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte. Tinha um preso nos Estados Unidos de altíssima periculosidade. Aparentemente o juiz foi muito negligente na sentença dele, absolveu o cara, e esse cara saiu e matou mais gente logo depois que saiu da prisão, né? E estavam falando em responsabilizar esse juiz criminalmente. Não sei se ele chegou a ser responsabilizado, porque não sei também dizer se a legislação penal americana permite isso ou não. Mas é interessante, né? É interessante, no mínimo. Então ele tem falado muito nisso, né? Em coagir os juízes com ameaças de penas, né? Para que eles efetivamente punam os criminosos e não violem a legislação para beneficiar criminosos. Fica algo muito ambíguo aí, né? Pô, quando que o juiz simplesmente fez uma má aplicação da lei aí por N motivos, porque não tinha prova, porque ele não tinha sido convencido, ou porque ele de fato estava querendo beneficiar e abrigar um criminoso, né? Então, assim, é algo que vai levar uma discussão sobre direitos fundamentais aí bem interessante, né? O republicano disse a repórteres quando retornou à Casa Branca no domingo que foi apenas uma ideia que ele teve devido a juízes radicalizados que querem garantir que, os imigrantes deportados tenham o devido processo legal. Enfim, mas complicada essa declaração, né? Vamos ver o que ele falou. Acho que, como muitos desses juízes radicalizados querem que cada pessoa que está ilegalmente em nosso país seja julgada, isso significaria milhões de julgamentos. Porque é complicado mesmo, né? Os Estados Unidos, ele tem uma onda gigantesca, mas assim, colossal de imigrantes ilegais, né? E você garantir direito de defesa, recurso, pro cara ficar alegando que, olha, eu entrei ilegal, mas eu já constituí família aqui, então eu dependo de ficar aqui, e você não vai resolver o problema nunca. Então, nesse ponto, eu entendo completamente o posicionamento do Trump. Tem que ser uma coisa assim, amigo, você tem documento? Não? Tchau. Você tem? Beleza, fica aí. É meio que isso. Tem muito o que fazer. Você entrou ilegal? Entrou. Então fora, né? Outra coisa também sobre Trump muito interessante. Olha como separamos notícias pra vocês sobre Trump, né? Lembrando, fechamos aqui 100 dias de governo Trump, tá? Conversa com Bolsonaro será prioridade para governo Trump, dizem fontes. Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília nesta segunda-feira. O grupo é chefiado por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções, tá?
Segundo a apuração com fontes do governo norte-americano e da oposição no Brasil, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será a prioridade número 1 da delegação. A princípio, integrantes do governo Trump acham inconveniente ir ao Brasil e visitar Jair Bolsonaro logo após a cirurgia a que ele foi submetido. No entanto, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, afirmou aos membros do governo americano que Bolsonaro teria condições de receber a delegação nessa segunda-feira. Peraí. A comitiva deve ir à casa do ex-presidente em Brasília, blá 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 blá. Antes haverá um encontro no Senado, blá blá blá. Desce aí. Tá, aqui ó, pronto. A CNN apurou ainda que membros do governo Trump querem conversar com políticos da oposição sobre detalhes. Pronto, era isso que eu queria ler. Eles podiam ter colocado isso no primeiro parágrafo, que é a parte que interessa, né? Detalhes das ações de autoridades brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e a políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais do país. Ai, que bom! O Trump está vindo nos salvar! Não é isso? Não é isso que você pensa aí? Gado bolsonarista que ama, né, lamber as botas do presidente americano, né? Mas aqui a gente não vai analisar isso com tanta emoção, né? Vamos olhar com um pouco mais de frieza, tá? Eu não era da tese de que o Trump iria fazer alguma coisa contra Alexandre de Moraes, tá? Nunca fui. Imaginava que era uma briga que ele não iria querer se meter, né? Só que depois do Trump assumir o governo agora pela segunda vez, a gente vê que são poucas as brigas que ele não quer se meter, né? Então já tem esse ponto. Ele não tá escolhendo muitas batalhas, ele tá praticamente comprando todas, né? Então já caiu por terra o que eu achava. E eu considerava que, enfim, como o Trump vê o Brasil como um player político secundário, terciário, né? E acha irrelevante politicamente o que acontece. Claro que o Brasil sempre é um país relevante economicamente, por ser um território grande, por ter, né, 200 milhões de pessoas e tal, mas eu digo como player na ordem mundial ali, né, que ele não se importaria muito em interferir. Deixa o Alexandre de Moraes fazer o que ele quiser aí, eu tô pouco me lixando, né, mas fato é que, primeiro, é inegável que há uma proximidade do presidente Trump com a família Bolsonaro, isso é fato, tanto é que a família Bolsonaro estava na casa do presidente Trump durante acho que foi a apuração dos votos, né. E ele tem alguns interesses nisso, sim, tá? Primeiro deles, né? Alexandre de Moraes, ele chegou a prejudicar duramente uma empresa norte-americana, né? Uma empresa americana, cujo dono hoje é o Elon Musk, que está figurando nos quadros aí do governo Donald Trump, né? Então você já tem esse motivo quase que pessoal, né? De comprar uma briga contra aquele que prejudicou um membro do seu atual governo, né? Então isso é inegável. O ponto 2, o Trump entende sim que há uma direita mundial que ele quer sob a asa dele, e o Bolsonaro, ele é maravilhoso pra isso, né? Porque o Bolsonaro, ele tem uma legião eu não digo nem de eleitores, eu digo de seguidores mesmo, né? Que não importa o que ele faça, essas pessoas vão seguir o Bolsonaro, e o Bolsonaro, por sua vez, é extremamente submisso ao Trump, né? Ou seja, indiretamente, o Trump tem uma influência muito grande sobre essas pessoas, né? Então, assim, pra ele liderar essa direita ascendente que existe no mundo, né, ter um Bolsonaro ali sob a asinha dele é muito interessante, concordam? Né? O Bolsonaro é um cara que viu o Trump e falou I love you pra ele, né? A troco de nada. Inclusive, é até engraçado que logo depois do Bolsonaro falar I love you, o Trump foi lá e enfiou mais uma tarifa no Brasil na época, né? Então, assim, ou falou em tarifar e tal. Então, assim, ele tá certo, é maravilhoso isso. E tem um terceiro motivo, tá? Terceiro motivo, que é o seguinte: a direita americana, ela tá muito preocupada com a judicialização da política, tá? Isso foi também uma conversa que eu tive com o Orlando, que ele me abriu os olhos pra isso, né? E como ele acompanha muito política americana, antes de começar a live, essa notícia eu tinha visto, eu cheguei a falar com ele sobre isso, né? E aí ele trouxe esse terceiro ponto, que é basicamente o seguinte, né? Existe sim, principalmente no Brasil, tá? Uma judicialização da política, né? Então a gente tem um Congresso que tá preocupado em roubar, né? Essa é a verdade, roubar, aumentar privilégios e tudo mais. Um STF que vem concentrando cada vez mais poder, sem nenhum dos outros poderes fiscalizarem isso ou tentarem diminuir isso, né? E entrando em pautas políticas, tá? Agora, recentemente, uma juíza, tudo bem que foi primeira instância e tal, mas uma juíza condenou o deputado Nicolas Ferreira ao pagamento de R$200 mil, tá? Porque ele colocou uma peruca no plenário, né? E vejam só,
Vocês sabem tudo que a gente acha sobre Nicolas Ferreira, tá? Não precisa ficar fazendo ressalvas aqui, né? Não dá pra confiar num cara desse, é um político picareta, é um cara que não acredita em absolutamente nada do que ele faz, ele simplesmente segue a maré, ele se alia com pessoas da pior estirpe, blá blá blá, a gente sabe de tudo isso, tá? Agora, é um cara que estava ali exercendo o seu mandato de deputado, né? Falando na tribuna, onde ele tem imunidade parlamentar pra isso, e a lei define que políticos não podem ser censurados por atos e palavras na tribuna, é uma imunidade quase que absoluta, tá? Políticos já foram absolvidos por falarem as maiores atrocidades, às vezes por condenar, às vezes por acusar falsamente alguém de cometer um crime, o que é crime de calúnia, né? O cara foi absolvido porque ele tem imunidade parlamentar, né? Mas vejam só, a politização do judiciário supera qualquer garantia fundamental, né? Qualquer imunidade parlamentar que um deputado venha a ter, né? Então, assim, a direita americana vem falando sobre isso e eles vêm olhando um Brasil como um péssimo exemplo, né? Inclusive, até trago, eu tenho aqui, não vai pôr na tela que eu não mandei pra ucraniana antes, mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Isso aqui saiu em 14 de abril de 2025, tá? Não, mas não precisa, é rapidinho. Olha só, conselheiro de Trump diz que Moraes é a maior ameaça à democracia. Então assim, eles estão de olho no que acontece aqui, não dá pra dizer que não estão, tá? É o Jason Miller o nome dele, tá? Um dos conselheiros do Trump, né? Ele falou isso no X, ele falou o seguinte, ó: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental, e ele acha isso engraçado. As pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora, brincou num post, blá 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 blá, tá? Então assim, eles vão querer combater isso, tá? É uma vergonha pra nós brasileiros que tenha tanta gente vendo isso como uma grande salvação, né? O Brasil deveria ter a autonomia pra resolver os próprios problemas e não comemorar que veio um presidente americano pra cá e falar assim: olha, eu não gosto que vocês regulem as redes sociais. Eu também não gosto, mas eu não quero depender de um presidente americano pra fazer isso, porque aí chega na hora, né, e ele fala assim: bom, ajudei vocês aqui com liberdade de expressão, garantir a liberdade de expressão no Brasil, because I love Brazil. E vai lá e fala assim: agora eu quero um pouquinho de território de vocês também. Ué, ele tá falando de invadir o Canadá, que é um país muito mais importante do que o Brasil, politicamente falando, né? Ele tá falando em anexar a Groenlândia, e não descarta o uso das Forças Armadas, tá? É nesse cara que vocês vão confiar, né? Pois é fogo, né? Porque assim, existe, é claro que existe uma necessidade de pensar num mundo novo, tá? A gente tem que entender que o mundo não é mais o mesmo, né, do que na época do fim da Segunda Guerra Mundial, do que em 1945. Né? Talvez até uma nova ordem mundial, que a gente supere completamente o pacto pós-45. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que seja essa a necessidade. A gente tá colocando isso nas mãos de um vilão de filme de James Bond, cara. Porque é bizarro, né? É caricato, é tosco, é um megalomaníaco. Não confio nem um pouco. Acho que existe um efeito colateral muito positivo em diversas coisas que ele faz. O que a gente leu aqui sobre atacar a criminalidade, né? Se inspirar em El Salvador pra acabar com o crime nos Estados Unidos, interessantíssimo. E tem obtido resultados, tá? Se vocês forem pegar aí, dá pra comparar. A última comparação que eu tinha visto era fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Os crimes tinham caído, o roubo, né, assalto, a mão armada, tinha caído acho que 18%. Tá? Então assim, tem coisas positivas. A gente não dá pra gente ser negligente aqui e falar, é um merda ou é um deus. Não, Trump não é nenhuma dessas duas coisas, né? Mas vejo com muita desconfiança tudo que ele quer pisar em território alheio, sobretudo no Brasil, não tende a me agradar não, tá? É isso, né? Tem mais alguma coisa sobre essa notícia específica, não? Reuniões bilaterais, organizações criminosas, blá blá blá, programas de sanções dos Estados Unidos, que a gente tava falando sobre isso agora, beleza. Ah, não, é que isso aí era de Alcatraz ainda, né? Eu fui um pouco além aqui no assunto, tá bom, tranquilo, tá? Seguindo, Trump anuncia tarifa de 100%... Trump anuncia tarifa, assim, já não é nem novidade mais, né? Vamos ver. Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros por ameaça à segurança nacional. Presidente dos Estados Unidos pede que o Departamento de Comércio implemente novas taxas imediatamente contra a propaganda de outras nações. O presidente Donald Trump anunciou no domingo uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos em terras estrangeiras, afirmando que a indústria cinematográfica americana estava morrendo muito rapidamente
calma, né? Devido a incentivos que outros países oferecem para atrair cineastas, né? Assim, né? Eu acho que a crise em Hollywood ela é mais criativa do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Em uma publicação na sua rede social, a Truth, ele afirmou ter autorizado o Departamento de Comércio a implementar a nova taxa, beleza. Queremos filmes feitos nos Estados Unidos novamente. Ah, tá, porque tem essa, entendi. Ele tem sido mais economicamente viável fazer filme fora dos Estados Unidos do que dentro. Sabe que pra você gravar, né, em algumas cidades dos Estados Unidos, são alguns dos lugares mais caros do mundo, né? Por exemplo, você gravar uma cena em Nova York, acho que é o lugar mais caro do mundo pra você gravar uma cena externa, né? Por isso que a maioria dos filmes que se passam em Nova York, eles fazem o mínimo de cenas possível em Nova York, né, pra economizar, né? Você tem um filme trash, mas que eu adoro, que é o Sexta-feira 13, parte 8, Jason em Nova York, ou em inglês ficou Jason Takes Manhattan, eu não sei como é que foi em português, né? E esse filme é quase inteiro filmado em Chicago, tem tipo uma ou duas cenas filmadas em Nova York porque era extremamente caro e era um budget ridiculamente baixo pra um filme porcaria desses, né? Mas eles fazem muito isso, tá? Olha lá, tem uns dados interessantes aí pelo que eu vi, ó. A indústria de cinema e TV em Los Angeles caiu quase 40% na última década, de acordo com a Film LA, uma organização sem fins lucrativos que monitora a região. Cara, 40% é bizarro. E Los Angeles, pra quem não sabe, é onde fica, né, Hollywood, né? Ao mesmo tempo, governos em todo o mundo passaram a oferecer créditos fiscais e descontos em dinheiro mais generosos para atrair produções e capturar uma fatia maior dos 248 bilhões de dólares que a Ampere Analysis prevê que serão gastos globalmente em 2025 para produzir conteúdo. Políticos na Austrália e Nova Zelândia reagiram nesta segunda-feira, prometendo defender suas respectivas indústrias cinematográficas. Olha aí, tá mais uma briga em mais uma indústria que o Trump tá brigando, né? A gente tá falando aqui de 100 dias de governo Trump, né? Outra retrospectiva interessante da gente fazer é que o Trump fala também em reindustrializar os Estados Unidos. E isso é uma coisa que me deixa tão puto com o Brasil, cara. Tão puto. Porque assim, vejam um país como os Estados Unidos, né? Que sempre esteve na vanguarda das revoluções industriais, né? Eles se industrializaram na época que tinha que se industrializar. Aí eles começaram a passar mais pro setor de serviços, que era meio que um caminho natural que os países ricos tomaram, né? E agora eles já estão falando em se reindustrializar, ou seja, voltar a se industrializar. O Brasil não passou nem pela primeira industrialização. A gente tá aqui olhando assim, ó. O mundo indo, vindo, fazendo, tendência, e a gente só aqui. Cada dia mais parados, né, com uma produtividade cada dia menor, com uma população cada dia mais ignorante, sem resolver problemas estruturais de saneamento básico. É bizarro. A gente não... Tudo que eu tô falando aqui até agora, a gente não participa dessas discussões de verdade. Nós somos meros espectadores, tá? Essa é a grande verdade. Mas enfim, então ele tem esse desejo de reindustrializar os Estados Unidos. O Trump não quer mais depender de outros países, sobretudo da China, né? Até porque a China tem os planos deles, né? Sabe-se lá se amanhã a China decide entrar em guerra com os Estados Unidos, por exemplo, né? Ou enfim, simplesmente parar de vender certos insumos e tal. Então assim, eles precisam produzir, né, os próprios produtos e tudo mais, né? Então o Trump tem essa preocupação, né? E agora ele tá falando assim, temos que voltar a produzir nossos filmes aqui no Brasil, manter aqui nos Estados Unidos, manter o capital aqui dentro. Enfim, isso tá repercutindo para todas as zonas, né? Não só no cinema, mas enfim, em qualquer tipo de indústria, né? É isso, né? Cadê a Ana? Ah, não, você colocou já, desculpa. Olha aí, olha aí. Fanáticos queriam purificar show de Lady Gaga com bombas e morte de criança. Isso é muito bizarro. Uma trama macabra, alimentada por discursos extremistas e delírios religiosos, quase transformou um dos maiores eventos musicais do ano, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas em um cenário de horror. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou um plano de atentado à bomba, que seria executado durante o show da cantora Lady Gaga em Copacabana na noite desse sábado, descortinando uma rede digital de ódio, tá muito pequenininho, que mirava crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+, com motivações terroristas e supostos rituais satânicos. Esse papo da Lady Gaga ser satanista é bem antigo, né? Eles falavam muito isso. Teve uma época que falavam que ela era travesti, lembra disso? O ponto de partida das investigações foi o monitoramento de grupos virtuais, onde os participantes compartilhavam planos violentos disfarçados de desafios e provações. O líder desse coletivo, identificado como um homem com histórico de publicações extremistas, prometia executar um sacrifício ritual
supostamente em resposta àquilo que ele alegava ser influência satânica da artista. Peraí. Eu odeio satanistas porque eles fazem sacrifícios humanos. Logo, vou fazer um sacrifício humano pra combater os satanistas? É meio isso a lógica do cara? Ah, tá, faz bastante sentido. Vamos ver como é que foi. Mas eles falam quase. Eu queria saber o quão quase foi isso aí, né? Eles já tinham premeditado, já tava tudo planejado, que a polícia foi antes significava o que... É mesmo? Pronto, parado, da polícia. Sei, papinho. Ah, segundo a polícia... Bom, vamos ver aqui. Em ação coordenada com o Ministério da Justiça, a operação envolveu unidades especializadas em crimes cibernéticos, infância e juventude, antiterrorismo, mobilizando agentes em 4 estados brasileiros. Ah tá, foi um negócio grande então. A ação resultou em mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas. Entre os alvos estavam um adolescente que armazenava pornografia infantil no Rio de Janeiro e um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma no Rio Grande do Sul. Pois é, tá certo. Sei lá, eu não duvido de mais nada também. Já prenderam um cara que queria explodir aeroporto porque na cabeça dele aquilo ia beneficiar o Bolsonaro de alguma forma, né? Lembra? O cara falou assim, vou explodir um aeroporto, né? Onde você tem homens, mulheres, crianças, idosos, né? Pessoas de todo tipo ali, né? Um fluxo muito grande de pessoas. Então eu vou matar muitas pessoas e destruir um aeroporto, porque assim o governo vai decretar GLO e o Bolsonaro vai ficar no poder. Então eu não duvido de mais nada, as pessoas estão completamente insanas, cara. De todos os lados. Faraônica. Eu tava achando que era fake esse vídeo, tá? Mas... eu vi isso aí. Ele tinha um sonho e a passagem só de vinda. Me conta um pouco, o que você fez pra chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava no meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace, e aí eu consegui fazer a venda, eu comprei só minha passagem de vinda. E eu já só de vinda? Pelo Rio. Tem essa aí. Eu vou conseguir ficar 2 diárias no Palace com esse valor desse dinheiro que eu consegui. Vamos falar uma coisa, isso aí é zoeira, isso aí... Eu achei também. Isso é zoeira. Não é possível que isso seja verdade. Você duvida? Sinceramente, Puta, cara. Você duvida da capacidade do brasileiro de falar? Eu não duvido, mas é que olhando assim, eu acho que é brincadeira. Porque não é possível. O cara. Esse vídeo eu vi também. Nossa, isso é muito bom. Mas assim, o cara vendeu o lote da mãe pra ficar 2 diárias e falou: esse era meu sonho. E aí acabou o sonho agora. Agora não tem mais nada, não tem mais lote, não tem mais show da Lady Gaga, acabou. Não é possível. Ele tá rindo ali no vídeo, isso aí é zoeira. Assim, eu entendo, o brasileiro é complicado, pra né? mim era fake, mas eu trouxe e falei assim: o pessoal tá repercutindo bastante isso. Não. Vamos ver se. Eu não duvido, mesmo. Esse vídeo me deixou puto, cara. Esse vídeo me deixou muito puto. Pra você ver como não dá pra duvidar daquele, olha isso aqui. Eu tô aqui há 15 horas, eu tenho deficiência visual, só enxergo desse olho 50%. Eu tô aqui desde as 7 da noite, sem comer, sem banheiro, esperando, obviamente, ela passar por aqui, ela entra lá pela frente e não aparece, dá um tchau. Gente, cheguei, tá tudo bem, obrigada pausa aí. por você estar... Eu vou ler aqui, porque às vezes eu lembrei que tem gente que só ouve o podcast, então talvez não entenda o contexto. Mas fã espera Lady Gaga por 15 horas e fica desapontada após a artista entrar pela porta dos fundos no hotel. Então era disso que ela tava falando. Vai, segue aí. Aqui esperando pela gente. Cara, eu tenho deficiência visual. Não dá. Desistiu de vir ao show sábado? Com certeza. Não venho. Não se faz isso. Eu me respeito. Você me respeita, tem essa ainda. Se ela tivesse um microfone na mão nessa hora, ela soltava, assim, que nem o Weintraub, né? Você tem deficiência visual, você nem vê a Lady Gaga, então que diferença faz? Ia ver 50% de Lady Gaga. Não, é 50% de um olho. Exatamente. Então ela só ia ver 25% de Lady Gaga. Cara, o que eu vou falar? Tem gente que é desocupada mesmo, né? Imagina você ficar horas numa porta de hotel pra ver a pessoa passando por um segundo ali com uma janela de carro fechada. Isso é ridículo. Não, podia ser qualquer pessoa. É só pôr uma peruca. Não, as pessoas sim. Um óculos, ninguém vai saber que não é a Lady Gaga. Teve um outro caso que as pessoas foram pra cima de um carro com tudo, né? Achando que era Lady Gaga e nem era. Mas assim, as pessoas são idiotas. Então, esses dias eu tava passando ali na Faria Lima, né? De manhã. Era acho que umas 9 da manhã, alguma coisa assim. E tinha uma fila gigantesca, mas assim, dando volta no quarteirão, porque abriu uma marca de donut famosa no Brasil e os caras enfrentando o sol. Não, mas esse tem não tem. Eles estavam dando donuts de graça, sabe? Que o brasileiro ama coisa de graça. Eu não sabia que era de graça, mas eu sei de um amigo meu lá que foi, tá? E ele não pegou nada de graça, não. E ficou 1 hora na fila debaixo do sol, tá? Aí é burrice. Pelo menos se é de graça. Ou ficar 1 hora debaixo de sol pra se entupir de gordura e carboidrato. Pelo amor de Deus, meu. Isso em casa. Assim, acho o donut uma delícia, né? Não, sim. Mas eu não fico 1 hora debaixo do sol pra nada. Nem pro melhor restaurante de São Paulo eu faria isso. As pessoas estão loucas, meu. Enfim, aí
Teve o show da Lady Gaga, foi um sucesso estrondoso, 2 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas, acho que 1,5 milhão na praia do Copacabana, né? Legal, bacana, parabéns aí, Eduardo Paes, você trouxe aí muito investimento pra sua cidade, só que não, tá? Assim, vamos combinar, gente. Eles inflacionam demais esses números pra justificar uma... né, não, a gente tá gastando milhões aqui com a Lady Gaga, mas é porque tem um retorno financeiro? Não tem. Nem a Copa do Mundo deu retorno financeiro minimamente considerável. O Brasil continua a mesma desgraça que era antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. E o Rio de Janeiro vai continuar a mesma desgraça antes e depois do show da Lady Gaga. Não é porque alguns ambulantes conseguiram vender mais aquela semana, alguns hotéis conseguiram lotar mais, né? Teve um pouco mais de turista gastando ali, aqui e ali, que algo vai mudar, tá? Não vai, né? O Rio de Janeiro continua sendo esse lugar aqui, ó. Mapa com regiões de atuação das facções do Rio de Janeiro é usado por motoristas de aplicativo e policiais. Olha o mapa pintado de vermelho no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, é bacana trazer gente pro Rio. Eu acho que é bacana. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do mundo. Do mundo. Todavia, aquele lugar é um inferno. Eu fui visitar, e desculpa, amigos cariocas aí, eu tô falando como uma pessoa que ama o Rio de Janeiro. Eu tô falando, o Rio de Janeiro é um lugar fenomenal. Se não fosse o perigo que é, eu passaria direto minhas férias lá, tá? Então, assim... sim, eu ia contar, né, que a última vez que eu fui pro Rio de Janeiro, que foi no ano passado, eu fui lá porque a minha mãe, ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro, né, e ela queria muito comemorar o aniversário dela lá, então a gente fez uma viagem em família lá, com alguns tios, e todo mundo foi e tal. Sabe quanto tempo levou pra tentarem me roubar no Rio de Janeiro? Menos de 2 horas. Em menos de 2 horas, tentaram me roubar. Foi uma tentativa de furto, vai, pra ser mais específico. Eu saí do hotel, eu fui a pé até a farmácia e voltei. E foi o suficiente pra um cara tentar puxar uma corrente que eu tava usando. Você acredita? No meio do Leblon, cara. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não levou 2 horas pra tentarem me roubar aqui. Enfim, de novo, pessoal, nada contra quem mora aí e tal. Muito pelo contrário, né? Vocês têm minha total empatia, porque o negócio tá bizarro. Não adianta dourar a pílula, o negócio está bizarro. Tá normal, né? E aí tem um vídeo de um policial aí que ensina a evitar favelas no Rio de Janeiro, é isso? A Ana separou esse vídeo aí, mas eu não assisti ainda. Tô errado na favela e não sabe o que fazer, já que ninguém assume que isso é um problema no Rio de Janeiro, eu vou te ensinar a não morrer. Mas pra assim, como eu vou saber que eu estou na favela? 90% delas terão barricadas, algumas fixas, outras que só vão dar pra passar o seu carro. Você vai começar a ver muitas motos sem capacete, o número de pessoas andando na rua, pichações no muro e casas mal acabadas. Outro ponto muito importante é notar que os vidros estão abaixados e o alerta dos carros estão ligados. São fatores determinantes para saber que está em uma área de risco. Sim, falou e não ensinou nada. Para que você já sabe o beabá, vamos ao que realmente importa. Vocês precisam entender que os meninos são igual segurança de condomínio, que estão ali só pra fazer a segurança do local. Então abaixa os vidros, liga a luz do salão e desliga os faróis. Pode até ligar o alerta, mas dentro da comunidade isso não é visto como uma boa conduta. Dependendo da empresa... Peraí, pausa. Eu não entendi. É pra ligar o pisca-alerta ou não? Porque primeiro ele falou que os carros iam estar todos de pisca-alerta ligado, depois ele falou que não é uma boa ideia. Você entendeu? Verdade. Eu não entendi, mas tudo bem, vai, dá play aí. Padrão de lá. E isso pode fazer ser considerado como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lá. Olha aí. Ou várias pessoas falando que foram visitar o Rio de Janeiro e foram roubadas, cara, no chat, várias. Enfim, desculpa, fala aí. Não, ele falou que isso é um procedimento de lá. Tipo, é um procedimento da favela que todos os carros estejam com um pisca-alerta ligado. Então, se você já chega com isso, eles acham que você é um inimigo que já sabe o procedimento interno. Pô, mas aí ferrou, né? Faz o menor sentido. Aí ferrou. Então, assim, não vá para o Rio de Janeiro, é mais fácil, né? Não vamos ficar dirigindo a esmo no Rio de Janeiro, que tal? Como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lá. Se for abordado, vai ser de uma forma muito enérgica. Eu gostei desse cara aí. De uma forma enérgica. Pois é, não faça movimentos bruscos. Entendendo, você pode até ganhar os tapas, mas mantenha calma. Aqueles que adoram reclamar das blitz da PM, é só colocar a boca no pau que resolve tudo. Mas voltando à abordagem, só dizer, entrei errado, como faço para sair? Ele vai te ensinar, mas se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai pedir seu celular. Nessa hora, teorema de Pitágoras não vai te ajudar. Então, o melhor é não ter algo que possa te comprometer. Se ele cismar, você pode provar o que quiser, que não vai resolver. A dica mais importante é, não pegue atalhos, planeje bem os seus caminhos. Ainda mais se você estiver numa área que você não conhece. Por vir para o Rio de Janeiro, evite alugar carros ou opte por aplicativos. Vou ficar na zona do sul que nada acontece. Dei esse tipo de dica. Já que ninguém faz nada, não sou eu que vou passar pano. Ué, tem gente falando que ele tá validando os caras. Não tá validando, ele tá esperando, ele tá ensinando as pessoas a não morrerem, porque é isso. Não tem o que fazer. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu não sabia como era exatamente. Pra mim, Rio de Janeiro era tipo São Paulo, a cidade do Rio. E eu aluguei um carro. E aí eu cheguei lá e eu tinha pegado um
um hotel no centro do Rio. E aí eu fui lá, peguei o carro do lado do aeroporto, dei umas 3, 4 voltas. Péssima ideia. Tipo, 1 hora procurando um lugar pra parar. Porque eu achei que o centro do Rio de Janeiro era igual São Paulo, que você acha vaga em qualquer lugar pra parar em São Paulo. Não tem... Não, no centro de São Paulo não tem estacionamento em qualquer lugar. Sim, estacionamento, tá, beleza. Lá não tinha, os prédios não tinham estacionamento, não tinha lugar pra parar na rua. Não tinha lugar, aí eu devolvi o carro. Você devolveu o carro? Devolvi, De tão difícil que tava? Juro, não Caraca, tinha. Aí eu devolvi, aí depois a gente foi andar de Uber, tudo, o cara falou, ainda bem, porque vocês pegam um lugar errado aí, vocês estão ferrados. Porque lá no Rio de Janeiro as favelas, elas são muito mais espalhadas pelo território, elas né? são muito mais próximas das áreas urbanas Sim. do que a gente imagina. Porque você acha que você vai num lugar fechado, vai entrar numa... Não, você tá... aleatoriamente você entra numa rua errada, você ferrou. Aqui em São Paulo, as favelas são mais concentradas em certos lugares, né? Eu não tô falando que São Paulo é um paraíso, não, também, tá, gente? Tem assalto direto aqui perto de casa, aqui a gente tá no Morumbi, aqui é terrível também, né? É que o Rio de Janeiro tá com um problema muito mais profundo, né?